Ora, muito bom dia, bem-vindos a um webinar de hoje da CADSolid. Neste webinar eu vou falar sobre um tema que é uma versão, uma novidade da versão nova do Moldex 3D, que vai tratar o tema da análise com estrutura completa do molde como auxiliar na otimização do processo. Eu sou a Adriana Afonso. Para quem me conhece, trabalho com o software há alguns anos e neste webinar vou tentar focar então esta novidade. As perguntas que tiverem para colocar podem fazê-lo através do chat webinar. No fim vou tentar fazer uma seleção das perguntas que achar mais pertinentes e responder. E se houver alguma que eu não responda, eu vou tentar depois, posteriormente, enviar uma resposta mais concreta sobre isso. Por defeito, o microfone vai estar desligado. Em termos de conteúdo, eu vou começar por introduzir o tema, fazendo uma contextualização. Depois vamos fazer uma breve aplicação daquilo que é os 3 passos que utilizamos normalmente para um processo no Moldex 3D, que passa pela primeira parte, o pré-processamento, onde fazemos uma importação de geometria, passamos para a estrutura, a importação de uma estrutura do molde, que neste momento, a grande novidade do Moldex 3D R16, última versão, tem a ver com a possibilidade de importar uma estrutura completa do molde, para então procedermos à criação da malha sólida. E isto deve-se ao avanço de uma tecnologia que já existe desde a versão R14, a tecnologia da malha não correspondente ou não coincidente. O passo seguinte é sempre, como quem trabalha com o software já conhece, a parte da criação de um processo de simulação. Neste caso, nós podemos proceder a uma análise completa de enchimento, compactação, ou seja, a primeira pressão e a segunda pressão, e posteriormente passar para a parte da refrigeração e, por fim, os resultados dos empenos possíveis, tendo em conta todo o processo criado anteriormente. E, por fim, vamos visualizar alguns dos resultados que resultam do pós-processamento, em que vamos principalmente focar-nos na análise da continuidade térmica da estrutura do molde, porque tendo em conta que utilizamos uma estrutura completa, este fator acaba por ser o mais relevante neste tipo de assunto. E passamos depois à parte de, tendo em conta esta continuidade térmica, podemos, de certa maneira, avançar com uma melhor e mais aproximada possível da realidade validação do sistema de refrigeração, para assim otimizarmos o nosso processo. Introduzindo o tema, eu vou primeiro focar aqui aquilo que é a composição do molde de injeção, que no Moldex a representação até então, por não haver uma tecnologia que permitisse fazê-lo de forma inteirada, tem a ver com uma simplificação principalmente estrutura que define o invólucro do molde. E neste caso, a nova versão do Moldex 3D vai criar uma representação que vai aproximar a simulação à realidade. Por outro lado, podemos também ter um maior controlo do processo, porque ao introduzir os novos atributos, vamos começar a poder trabalhar com todos os elementos que constituem um molde, ou principalmente os mais importantes, os que estão em contacto com a zona moldante, principalmente. Em termos de contextualização, nós trabalhamos com uma cavidade, uma bucha que resultam da separação feita a um artigo plástico que vai servir para os principais elementos moldantes do molde. E depois existem outros restantes elementos, outros moldantes que podem ser considerados também elementos muito importantes, tal como a cavidade e a bucha, como os balancés, os postiços e os móveis. Depois temos a parte estrutural, as chapas da estrutura do molde, o injetor, o carburador, o anel de centragem, entre outros. São estes elementos que formam esse invólucro
daquilo que vai ser preenchido pelo material plástico, e tudo é importante. Os materiais, as dimensões, o design das chapas, os canais de refrigeração, os cabos de gases, tudo isso vai influenciar o processo de injeção e vai influenciar aquilo que vai ser o resultado final da peça plástica. As transferências de calor também são um fator importante e elas vão passando de chapa para chapa e vão passando também através dos canais de refrigeração para os elementos adjacentes e isso também é um dos fatores mais importantes que vai dar origem a uma boa ou má resultado, um bom ou mau resultado final da peça plástica. Ora, com a versão nova do Moldex, o Moldex R16, nós temos então o confronto entre aquilo que até então se utilizava, que é o molde base, e os novos atributos que agora nos permitem ser utilizados para a criação do modelo de injeção, que são os elementos, as chapas que formam o lado fixo do molde e as chapas que vão formar o lado móvel do molde. Ainda na nova versão do Moldex permite-nos fazer uma análise utilizando apenas o molde base. Embora este tipo de análise venha um pouco na continuidade daquilo que já existia em versões anteriores. Nós podemos fazer com a aplicação do molde base, que é um bloco em bruto, como podemos ver nesta imagem em baixo, mas ainda assim podemos utilizar com a nova versão alguns processos chamados mold inserts, inserções do molde, para complementar a nossa simulação e assim poder fazer uma análise de refrigeração completa. Mas ainda assim, com a aplicação dos novos atributos que existem agora com a versão R16, nós podemos não só ter uma análise de refrigeração mais completa, porque estamos a tratar das chapas do molde que são umas chapas consideradas as reais, que vão ser utilizadas posteriormente numa máquina de injeção, e desta forma podemos também visualizar a cavidade e a bucha em separado. E o que é que isto nos permite? Vai nos permitir visualizar os resultados da análise numa linha de junta e superfície de junta, o que vai ser uma vantagem poder ver principalmente ao nível das transferências de calor. Esta imagem em baixo conseguimos ver então o novo esquema que o Moldex nos permite fazer, em que temos o sistema de inserções do molde, neste caso a inserção que será o injetor e o anel de centragem. Temos as inserções, podem ser os postiços e neste caso não existem, mas balancés e elementos móveis. Podemos ter aqui então os canais de refrigeração que antes já existiam, mas que vão servir de forma separada. Nós temos do lado fixo e do lado móvel. E então, o principal, nós neste momento podemos fazer uma separação daquilo que vão ser as chapas do lado fixo e as chapas do lado móvel. E claro, as peças plásticas continuam a ter o seu efeito normal. E isto só é permitido devido a um avanço que houve numa tecnologia de malha que já existe desde a versão R14, que é a chamada tecnologia de malha não correspondente ou não coincidente, que basicamente é baseada na tipologia de malha do designer BLM, que é composta por elementos prismáticos nas zonas de camada, nas fronteiras, nas paredes da cavidade e tetraédricos no núcleo dos elementos. Isto vai fazer com que os elementos finais da malha possam diminuir em relação a versões anteriores, que também vai consecutivamente diminuir o tempo de cálculo. E este tipo de malha e este avanço na malha não correspondente vai fazer com que nos permita então haver uma topologia que vai tratar as fases de contacto entre os vários elementos. E isto vai ser de forma automática, o que vai permitir que seja bastante diminuído o tempo de preparação de uma malha, porque nós não vamos ter de perder tempo
a criar as continuidades entre as faces adjacentes dos vários elementos. Temos uma opção que deve ser adicionada para usar esta topologia nas options, quando estamos no Designer BLM, que quem conhece sabe como aceder a este quadro, que tem de ser validada, que é para depois podermos automaticamente considerar este prolongamento da malha não correspondente. Ora, esta tecnologia da malha não correspondente, o Moldex 3D R16, veio fornecer os novos atributos, como eu tinha falado anteriormente, em que vamos considerar as chapas do molde de lado fixo, móvel e as inserções do molde. Como é que isto foi desde o Moldex R14 evoluindo? No Moldex R14 nós já tínhamos esta topologia de malha aplicada às part inserts, ou seja, nós quando fazíamos um estudo em que tínhamos uma peça plástica e um inserto metálico, por exemplo, ou até mesmo uma peça plástica com dupla injeção, em que primeiro fazíamos injeção a um dos elementos, a uma das partes do molde e depois da outra parte também aplicada, também com enchimento de um polímero, os faces adjacentes entre os dois elementos teriam de ser totalmente continuadas, e esta topologia apenas era aplicada para este tipo de situações. Com o Moldex 3D R15 nós passamos a ter um avanço daquilo que é o resultado fiável aplicado ao cooling, à refrigeração. Porquê? Porque passamos a ter a criação de uma malha para os canais de refrigeração e para as hastes de aquecimento, e passamos também a ter a criação de uma malha no chamado mold base, que é o bloco em bruto que vai representar a cavidade e a bucha. E isto já nos permitiu ter um avanço naquilo que vai ser o estudo de arrefecimento do molde. A grande novidade da R16, como já falei anteriormente, vem ainda trazer uma aproximação maior àquilo que é o funcionamento do molde real. Porque nós não só passamos a ter a malha dos canais de refrigeração e das hastes de aquecimento, como também passamos a ter um atributo chamado Mold Insert, que é o atributo que vai servir para identificar todos os vestígios, balancés, elementos móveis, as zonas no fundo, que estão em contacto com a zona que vai ser preenchida pelo plástico, e o Mold Base, que vai permitir ser separadamente atribuído ao lado fixo e ao lado móvel, e como falei anteriormente, permitir também que essas duas zonas sejam visualizadas de forma separada. O que eu agora vou fazer é mostrar um procedimento normal de preparação de uma geometria aplicando este conceito falado anteriormente e aplicado também então à nova versão do Moldex 3D R16. Vou começar então por abrir o Designer, em que vamos utilizar a malha BLM e procedemos com o mapeamento automático, primeiro à importação da geometria da peça. Esta geometria da peça foi criada através de um documento STEP. Neste momento podemos ver que temos 4 cavidades. Este molde foi criado a considerar as 4 cavidades. O passo seguinte será então logo a verificação da geometria da peça, em que nos dá perdi-me aqui, só um momento, importação da geometria. Em que nos dá o resultado feito ao check da geometria, em que
normalmente, utilizando apenas a ferramenta que temos interligada com o software Moldex 3D Designer, quando utilizamos a malha de tipologia BLM, normalmente corrige de forma automática todo o tipo de erros. E é o que vamos aqui ver neste caso. Eu vou primeiro tentar fazer aqui um cozimento das peças e que, se não resultar, avance então para o corretor, o chamado CAD Doctor, que nos vai permitir, selecionando os elementos, tentar de forma automática fazer a correção da geometria. Normalmente, mesmo que fiquem alguns erros por corrigir, o facto de tentar ir com a correção automática já por vezes me coloca em zero os erros de geometria. O passo seguinte, então, será o início da importação de todos os elementos que vão fazer parte do modelo. Vou começar por importar a geometria, que vai ser o canal de injeção. Neste caso, o canal de injeção é um canal de injeção já com uma geometria, mas também poderia proceder à importação de linhas. E depois tenho que proceder então também à identificação da zona de entrada, neste caso uma face, a zona de entrada do material. Passo seguinte, passo então para a importação dos elementos do molde. Neste caso, a importação dos elementos do molde vai ser de forma separada. Vou começar pelas inserções do molde. Molde Insert. Os postiços. E agora com a importação do lado da injeção. Em que vou fazer a importação da cavidade e das chapas do A-side, que constituem as chapas do lado fixo do molde. Ela introduziu sem os atributos corretos, apenas com um atributo de molde base, mas selecionando os elementos eu posso ter acesso a todo o tipo de atributos que tenho disponíveis para serem aqui então aplicados no modelo. E de seguida vou proceder à importação dos elementos de injeção, neste caso o anel de centragem e o injetor. Defini logo como uns mold inserts, como tinha falado anteriormente, e eles são então aplicados. Ainda assim, a cavidade ou a chapa da cavidade não ficou com o atributo logo definido, pode-se fazer posteriormente. E agora vamos proceder então à importação dos elementos do lado móvel, em que as chapas do lado da extração, mais a bucha, e agora a atribuição dos atributos corretos, neste caso as chapas do molde do lado móvel. Aqui faço a seleção dos vários elementos, por vezes é mais fácil fazer a importação de forma separada dos elementos do lado fixo e móvel, para depois também ser mais fácil atribuir o material e atribuir as chapas que pertencem ao lado fixo e móvel. Neste momento, visualmente, nós conseguimos colocar visíveis ou invisíveis as chapas do lado fixo e móvel em separado, o que vai ser também uma grande vantagem, o que nos vai também permitir ter aqui acesso aos resultados numa superfície adjunta.
Por fim, vamos fazer a importação da refrigeração. Neste caso, a refrigeração foi preparada apenas com as linhas de centro, mas introduzindo no modelo de injeção, ele vai logo ler o diâmetro que deverá ser aplicado. No entanto, caso o diâmetro não fosse suficiente, poderíamos mudar aqui no software. O check ao cooling faz com que ele nos diga que estes elementos precisam de ser identificados através das entradas e saídas, e com o autofix consegui que automaticamente ele colocasse esses elementos, essa informação de entradas e saídas. O passo seguinte passa então para gerar a malha sólida do modelo de injeção. E é aqui nesta fase que, por vezes, podem ocorrer alguns tipos de erros, que depois também, com algumas ferramentas automáticas, podem ser corrigidos. Neste momento, eu estou simplesmente a diminuir o tamanho das células, o tamanho da malha, para tentar que, em alguns elementos de tamanho mais reduzido, a malha não vá deformar o modelo, principalmente nas zonas em contacto com a peça plástica. O que acontece aqui, por exemplo, é que nós temos a entrada do material plástico para o artigo, com tamanhos muito reduzidos, e eu neste momento, selecionando as arestas que a compõem, posso aumentar o número de elementos para, nesta zona, a malha ser mais refinada. Tenho o meu elemento totalmente estruturado, posso começar então a gerar a malha sólida. Esta malha sólida é definida através de 3 passos. O primeiro passo vai tratar a geometria que forma o invólucro, ou seja, vai formar a camada exterior de cada um dos elementos da peça, inserções da peça, se existirem, o canal de injeção. Posteriormente, passamos à criação da malha sólida, em que aí, numa primeira fase, vai ser criada a malha sólida da peça plástica, de insertos da peça plástica e também do canal de injeção. E numa fase final, é então criada a malha para o canal de refrigeração e as chapas do molde. A criação da malha, por vezes, pode, a meio do processo, dar algum tipo de erros, normalmente com a possibilidade de correção praticamente automática. Nós temos logo os erros e as possibilidades de tentar automaticamente fazer a sua correção, que é o que vai acontecer neste caso. Ele está a dar ali uns erros nas juntas. E, através da alteração do gap, os erros foram minimizados. Vou aqui avançar. A malha, a superfície, então está validada e então agora vai proceder à criação da restante malha, que por vezes demora um pouco mais, neste caso pelo facto de se tratar de um molde completo. No entanto, como resultado final, nós temos aqui então uma malha já totalmente realizada. Falei inicialmente bastantes vezes da malha não correspondente, da tipologia de malha não correspondente, e aqui vou mostrar que, tendo aplicado essa topologia, de facto existem zonas em que os elementos adjacentes não têm uma correspondência direta entre a malha e ainda assim
houve uma compensação que vai permitir que o estudo seja realizado e que não tem realizado e neste caso não vai ser prejudicado o tipo de resultado. Porquê? Porque houve uma compensação dessa não correspondência da malha. Aqui vou avançar para o slide seguinte. Ao nível da preparação de um processo de injeção, basicamente aqui são aplicadas as mesmas regras de um molde de injeção normal que quem está habituado a trabalhar com este software já conhece. Começamos pela indicação da malha criada no Designer, que vamos utilizar para a simulação. No caso de um estudo em que exista uma part insert, um elemento que vai ser introduzido, aqui avançar para trás, introduzido como um inserto do molde, nós podemos nesta fase indicar o material, não só o material plástico do elemento que vai injetar, como também da inserção. Na fase de criação de um processo, então, abrimos e normalmente numa primeira fase tento utilizar a sugestão que o próprio software me indica, tendo em conta a volumetria das peças e o material escolhido. Mas aqui então entra a parte em que, tendo em conta que utilizamos a diferença entre aquilo que são as chapas do lado fixo e aquilo que são as chapas do lado móvel, nós aqui também poderemos dar a informação dos materiais aplicados a cada uma das zonas em separado, que por vezes pode ser diferente e aí também vai influenciar o cálculo. Aqui vou avançar para a fase seguinte. Também podemos controlar as temperaturas da refrigeração. E numa fase seguinte, passando para a escolha dos cálculos que vamos querer aplicar a este estudo, computação, existem então algumas diferenças, ou seja, principalmente ao nível da refrigeração, neste momento, tendo em conta que vamos fazer uma refrigeração a uma estrutura completa, também vamos poder criá-la e obter os resultados o mais aproximados possíveis com a realidade, ou seja, nós podemos tentar introduzir todos os elementos que possam vir a auxiliar a análise de refrigeração. Na deformação a mesma coisa, tendo em conta que estamos a usar uma cavidade e uma bucha de um molde, nós podemos também obter aqui a informação da deformação ou do empeno, resultado com o constrangimento do próprio molde, ou seja, ainda dentro do molde, aquilo que a peça vai sofrer de alterações em relação ao seu processo normal de arrefecimento, que pode vir a dar origem a algum tipo de deformação. Pronto, ao nível da criação de um modelo de simulação, basicamente a estrutura é a mesma que os utilizadores do software já estão habituados, tendo em conta que podem agora focar algumas vertentes que antes se calhar não eram tão relevantes.
Em termos de resultados, o primeiro, o enchimento. Nós aqui agora vamos poder ver, visualizar um enchimento sobreposto à própria cavidade ou bucha do molde, o que vai também ajudar-nos a termos uma noção mais lógica daquilo que vai ser o comportamento do material dentro da cavidade. Ao nível dos escapes de gases, com a introdução desta possibilidade de visualizar as chapas em o lado fixo e o lado móvel em separado, nós agora temos o contacto com a superfície adjunta. O que é que vai acontecer? Os escapes de gases, ou seja, a necessidade dos escapes de gases, as zonas em que são formadas as bolsas de ar, vão ser também elas levadas para estas zonas de linha adjunta e de superfície adjunta, o que vai fazer com que, se pretendermos, no próprio software possa ser logo levada a uma simulação, aplicando a identificação das zonas em que estas bolhas são formadas, e identificando que realmente ali vão existir zonas de escapes de gases e depois fazer logo a pré-visualização daquilo que é o resultado em relação ao estudo inicial, sem essas identificações e com essas identificações das zonas em que o gás poderá ser libertado. A continuidade térmica no molde, tendo em conta que vamos agora poder introduzir as chapas do molde de forma separada, também pode ser ela analisada na superfície adjunta, o que vai fazer com que possa ser, neste caso, optimizado o tempo de ciclo, pensando então na superfície adjunta como a zona mais importante onde a temperatura deve ser analisada. E também se pode ver a continuidade térmica, o que em casos em que essa continuidade não seja tão uniforme como deveria, pode também auxiliar, pode também prejudicar o próprio funcionamento do molde e o tempo de vida que o molde deverá ter. Ao nível do empeno, nós agora temos então a possibilidade de visualização da deformação dentro do próprio molde. Ou seja, nós temos um tempo de deformação que é considerado desde o início da compactação, arrefecimento e continua sempre, mesmo que a peça já tenha sido extraída do molde. No entanto, existem algumas restrições que têm a ver com a altura em que a peça ainda se encontra no molde, ainda se encontra o arrefecimento a decorrer, ainda se encontra a compactação a decorrer, a peça ainda está no molde, mas já começa a haver algum resultado daquilo que pode ser o efeito final da deformação. Como conclusões deste webinar, vou focar principalmente a facilidade que agora nos permite criar um modelo de injeção completo, sem ser necessário perder imenso tempo a criar uma continuidade da malha que depois vai servir para o modelo da nossa simulação. Também existe a possibilidade de um ajuste automático do tamanho da malha. O software por si já nos dá uma ideia daquilo que é o tamanho da malha adequado, que depois podemos alterar conforme as nossas necessidades e conforme o tipo de zonas em que pretendemos focar mais e aproximar mais a uma malha refinada.
Como falei anteriormente, uma das conclusões a que eu chego com este webinar também é a importância que vem trazer a possibilidade de análise na linha e superfície adjunta, com a possibilidade de esconder e mostrar separadamente as chapas do lado fixo e móvel do molde. E depois como resultados, a distribuição da temperatura, que vai ser permitida analisar com o cruzamento dos limites da malha, vai permitir-nos analisar a continuidade da temperatura do molde e principalmente na superfície adjunta. Com isto, vou finalizar o webinar. Se houver alguma questão, eu vou terminar com a resposta. Pronto, tenho aqui então uma questão que tem a ver com o tempo que um tipo de malha como esta demora a calcular. Ora, focando-me primeiro na criação da malha, que é a principal vantagem que é falada na malha na tipologia de malha não correspondente, nós vamos ter uma vantagem enorme na criação da malha. Vamos perder muito menos tempo a definir a continuidade da malha e esta continuidade é feita muito mais de forma automática. Logo aí, na parte do pré-processamento, na parte da criação do modelo de injeção e com a possibilidade de aplicação dos novos elementos do móvel, do molde, isto vai fazer com que se perca muito menos tempo no pré-processamento. O que não vai, tendo em conta que a malha deixa de ter uma correspondência direta entre os elementos adjacentes, o que não acontecia com a malha correspondente, ainda assim no tempo de cálculo não vai influenciar negativamente, ou seja, não vai demorar mais tempo no tempo de cálculo de um modelo de injeção aplicada com a criação de uma malha não correspondente. Posso dizer que no caso deste exemplo que foi aqui mostrado, o que levou mais tempo em cálculo foi, de facto, a refrigeração, que em cálculos anteriores, a refrigeração às vezes, normalmente até era o cálculo mais rápido. Neste caso, a refrigeração demorou cerca de 3 horas, por se tratar de um molde completo e por ter sido criada uma malha com um nível bastante avançado. No entanto, depois, se formos passar para a parte do enchimento e para a parte da compactação, ou seja, a primeira e a segunda pressão, e por fim, para a parte do empeno, já não tivemos nenhum cálculo que demorasse mais do que 30 minutos. Ver se temos aqui outra questão. Ok, temos aqui uma questão então, porque é que nestas peças a acumulação de gases não foi aplicada em locais diferentes? Exatamente, porque é que a acumulação dos gases foi aplicada em diferentes locais? Eu vou aqui aplicar em diferentes locais. Pronto, isto poderá também ter a ver com toda a reformulação que foi feita para a preparação desta malha. No entanto, também, agora aqui não tenho o modelo para mostrar mais concretamente, poderá também ter a ver com a própria refrigeração. Poderia não estar tão uniforme quanto isso, o que fez com que o material tivesse um comportamento diferente ao longo da cavidade e a finalização do enchimento fosse feita de forma ligeiramente diferente.
Outra questão. Ok, tem aqui outra questão que só o tempo do cálculo da malha, quanto tempo demorou. O tempo do cálculo da malha, não sei ao certo agora definir, mas sei que demorou cerca de menos de 1 hora. Isto porque ao início a malha avançou de uma forma bastante rápida, mas depois, na fase final da criação da mesh de todo o modelo, teve alguns erros que tiveram de ser corrigidos. No entanto, a aplicação da topologia da malha não correspondente vai facilitar essa interação entre os vários elementos. Principalmente aquilo que veio a demorar mais a preparação da malha teve a ver com uma fase inicial ainda fora do Moldex, que tem a ver com toda esta estrutura que é aplicada no modelo de injeção, tem que ser preparada. Ou seja, eu não posso colocar aqui as chapas do molde com a furação toda dos parafusos de fixação, com a furação toda dos injetores, todos esses elementos têm que ser eliminados de forma a simplificar a geometria. E daí 1 hora acaba por ser mais de metade do tempo a eliminação desses elementos para conseguir ter um bloco em bruto levado para cálculo. Neste caso, ele só leva mesmo os canais de refrigeração e o acesso aos canais de injeção. Não sei se há mais alguma questão. Não havendo mais nenhuma questão, eu vou proceder então aqui ao agradecimento pelas pessoas que assistiram a este webinar e ficam aqui os meus contactos para alguma questão que tenha ficado por colocar ou alguma coisa que precisem de saber em relação ao software. Sintam-se à vontade e muito obrigada pela participação.